Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Programa Tribuna Livre, diretamente da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal do Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br e você vai ver as entrevistas já na primeira página desse que é o site mais acessado da cidade de Guarulhos. O programa agora com 1 hora e hoje nós temos uma bancada aqui, olha, sinceramente, de muito peso, responsabilidade, gente que conhece muito a cidade e que tem responsabilidades em vários setores. Então vamos começando já pelo nosso deputado do lado direito, o deputado Gileno do PSL. Boa noite, Gileno. Boa noite, Roberto, Pereira, doutor Alexandre, o Guti, né? Prazer muito grande ter aqui, deputado. E do lado do deputado nós temos nada mais, nada menos do que um dos sindicalistas mais influentes da cidade. E não estou rasgando seda, não. É o Pereira. Boa noite, Pereira. Boa noite, Samuel. Boa noite, Gileno. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Guti. E boa noite a todos os telespectadores. E já do meu lado esquerdo, aqui mais para o lado da esquerda, nós temos aqui o representante da Rede Sustentabilidade, o nosso amigo Zeitone. Doutor Alexandre, prazer tê-lo aqui. Prazer nós estarmos aqui, um prazer estar com essa bancada aqui de pré-candidatos, com o Guti, Zé Pereira, o Gileno, e prontos para dialogar e propor, aí mostrar novos caminhos para a nossa cidade. Bom, e no canto aqui do meu lado esquerdo, muito jovem, mas não menos importante no cenário político da cidade de Guarulhos, ele que vem se destacando com uma fala muito firme e de muita repercussão na cidade. O vereador Guti. Boa noite, Guti. Boa noite, Roberto. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouco com o seu público. E agora de uma maneira um pouco menos tradicional, né? Com uma bancada aqui maravilhosa. Tem o deputado Gileno, meu amigo Pereira, qual cumprimento também, e o pré-candidato Alexandre Zeitune. É uma satisfação estar aqui e poder discutir um pouquinho dos temas da cidade. Olha, todos os 4 são pré-candidatos a prefeito da cidade de Guarulhos e todos os 4 conhecem muito bem a cidade e os diversos problemas que ela tem, né, que podemos enfrentar. Eu acho que nós podemos começar já pelo Gileno, né, nós nos propomos a falar sobre a infraestrutura da cidade. Eu acho que ele pode começar a fazer uma pequena explanação nessa primeira questão. Como é que está a infraestrutura da cidade, Gileno? Roberto, a infraestrutura da cidade hoje tem que ter muito mais investimento, tem algumas questões aí na malha viária, na questão de drenagem aí da nossa cidade, né? Obras de contenções de enchentes. Tem 2 obras importantes, 2 obras caras na nossa cidade, que é a da Francisco Conde, aqui a 20 metros, que fez uma parte da obra e os recursos, eu acho que, não sei se não chegou totalmente, a obra está parada até hoje. A questão também da obra da região do Soberana, Praça Estrela, com a Avenida Minas Gerais, que é uma obra cara também, uma obra que em torno de mais de 20 milhões e que já faz algum tempo aí que vem em andamento essa obra e infelizmente uma obra que não terminou, está em andamento. Eu acho que parte dos recursos não vieram, ou se vieram
não sei se foi destinado para outra finalidade e as obras estão paradas. Tem a obra também, eu como deputado estadual, que a gente vem cobrando do governo do estado, a obra do Rio Baquirivu, que é uma obra de contenções das enchentes e a canalização daquele, que é um rio que vem trazendo muito problema. As últimas chuvas aí teve um prejuízo muito grande para a população, não só da região do Bom Sucesso, São João, Haroldo Veloso, Malvinas, Marilena, Planalto e a região do Taboão e também de Cumbica. É um rio que do entorno do aeroporto, uma obra importante, e o governo do estado, infelizmente, está tirando recurso dessa obra, do investimento que já estava aprovado para essa obra, e está destinando o recurso para a região de Campinas, Pedreira, aquela região, fazer obras de barragem. Entendi. E, na realidade, eu sou contra esse projeto. Teve uma audiência pública no céu da Rua 100 para tratar dessas questões, junto com um deputado também, que é da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, e a gente vem lutando. E eu vou ser sério, eu sou contra esse projeto, vou votar contra, porque jamais vou deixar aprovar um projeto que vai tirar recurso da cidade, onde, lá na região de Campinas, a questão hídrica é uma questão importante. Só que lá ninguém morreu de sede ainda. E aqui em Guarulhos morreu 2 pessoas nas enchentes aí, né, do Rio Baquirivu, e tem uma que ainda está desaparecida. Então, é verdade. É uma questão muito importante que a gente tem que bater nessa tecla aí, e tem que ter muito mais investimento na infraestrutura, principalmente da cidade de Guarulhos, que precisa muito. E o Pereira? Infraestrutura, Pereira? Samuel, eu queria te perguntar se Guarulhos tem infraestrutura, né? A infraestrutura de Guarulhos é uma calamidade pública, né? Guarulhos é uma cidade enorme, com grandes problemas. Agora é preciso ter alguém de coragem que faça as coisas acontecer numa cidade como Guarulhos. Para fazer infraestrutura de Guarulhos, você precisa ter desapropriação. Isso custa caro, né? Isso não é barato. Você tem que realmente investir no desenvolvimento urbano da cidade. Nós temos uma cidade que ela não tem acessos aos deficientes. Nós temos uma cidade que os pontos de ônibus atrapalham as vias da cidade. As grandes vias têm os pontos de ônibus, eles param o trânsito porque não tem um acesso para o ônibus pegar os passageiros fora da via. Então, tudo isso tem que ser refeito na cidade, é um investimento muito grande que tem que ser feito. Tem que ter alguém que tenha coragem e um projeto administrativo, né? Se você não tem planejamento, é difícil fazer uma cidade do tamanho de Guarulhos acontecer, na realidade, para o bem da população. Nós precisamos... Você vê que construir uma ponte que não dá acesso a lugar nenhum, tá? Que é a grande entrada de Guarulhos, né? Você vem do Rio de Janeiro, você não tem acesso a Guarulhos. Você teria essa ponte, deveria estar ligada à rodovia Ayrton Senna. E você teria um acesso, fluir o trânsito de Guarulhos para a via Ayrton Senna. Você teria que ter essa marginal da Dutra, ela deveria, as passarelas terminam na marginal, depois tem farol. Isso tem que acabar, você tem que ter uma infraestrutura que a passarela passe a marginal e acabe com os faróis, para poder fluir o trânsito da cidade. Nós temos muita dificuldade. Você tem a questão que o Juliano colocou, saneamento básico, a infraestrutura, né, do Picarivu, tudo isso que foi discutido, e em todo momento, esses governos que passaram aí, fez um plano do retorno de Bom Sucesso de emergência, né, para poder ganhar a eleição, e fez a entrada de Guarulhos como emergência para poder ganhar a eleição. Infelizmente, infraestrutura mesmo não foi feita nessa cidade ainda. Então, quem vir pegar essa cidade tem que ter coragem, planejamento, e ter realmente uma equipe que trabalhe bem a cidade para ter infraestrutura na cidade, para facilitar a vida dos usuários da nossa Guarulhos. Alexandre Zeituni, infraestrutura na cidade. Grande desafio, né, Samuel? Não dá para... Nós da Rede Sustentabilidade entendemos que não dá para falar de infraestrutura sem falarmos de uma verdadeira reforma administrativa. Esse modelo de gestão pública é um modelo do século passado, um modelo que é uma roda quadrada, que tudo se faz para travar e negociar com as autoridades. Autoridades que aqui em Guarulhos parece que não são servidores.
não são servidores públicos, não são pessoas que rodam nessa cidade, como alguns aventureiros também, aí, candidatos que não conhecem a cidade e querem fazer dela. Infraestrutura tem vários eixos. O eixo da mobilidade, o eixo da ocupação e uso de solo, o eixo da qualidade de vida, o eixo da segurança pública, como bem colocou até o coronel do 15º Batalhão, que sem uma cidade habitável, sem uma cidade com qualidade de infraestrutura, ao menos dá para se ter segurança. O modelo sistêmico apresentado por esses governos é um modelo enganador, um modelo fraudulento, um modelo que não serve para a nossa cidade. Nós temos um orçamento de mais de 4 bilhões e 300 milhões e temos condição de alocar recursos para um grande projeto através, primeiro, do plano plurianual da cidade, que é a lei, é a primeira legislação que o prefeito pega, de 4 em 4 anos, que dá diretriz da sua cidade, o plano diretor, que tem que ser debatido e falar dos eixos de desenvolvimento da cidade, falarmos também do orçamento, ser debatido de verdade com a sociedade e construindo aí uma cidade inclusiva, não uma cidade exclusiva, uma cidade de poucos. E principalmente nós temos que levar em consideração que existem aí os grandes latifundiários que patrocinam interesses aí de alguns candidatos que vão mexer no nosso plano diretor a seu favor. E nós estamos prontos para denunciar isso. Guti, a infraestrutura na cidade, você como vereador conhece bem essa questão. Sem dúvida. Antes de falar de infraestrutura, a gente tem que entender o orçamento da cidade. Pela lei de responsabilidade fiscal, Roberto, é obrigação que o prefeito gaste 25% do seu orçamento na educação. É obrigatório também que se gaste 15% na saúde. E hoje o nosso recurso de RH, de folha de pagamento de funcionários, mais ou menos está girando em torno, para arredondar, 50%, fora o custeio de toda a máquina. Então, para a infraestrutura em si, acaba sobrando de 6% a 10% estourando. E a cidade, ela é muito acanhada em buscar recursos fora do país ou em bancos de desenvolvimento, como tem o BID, como tem também o Banco de Cooperação Japonês, como tem fundo perdido na França. A cidade nunca apresentou um projeto nesse sentido, né? Temos o deputado estadual aqui também, o Gileno, e ele sabe que a nossa certidão negativa de débitos, né, que é a CND, de Guarulhos, ela está positivada, ou seja, Guarulhos não pode receber nenhum tipo de emenda, porque está com o nome sujo. Para que você entenda em casa, Guarulhos está com o nome sujo, então você não pode receber nenhum tipo de recurso do governo do estado. Então isso acaba atrapalhando a nossa infraestrutura. Não temos capacidade de investimento, como é que vai ter infraestrutura? E aí foi falado aqui de algumas obras extremamente necessárias. E aí eu falo algumas outras. Por exemplo, o Trevo de Bom Sucesso. Aquilo trava toda a cidade, não é só a região do Pimentas e do Bom Sucesso. Trava toda a cidade. É muito grande o número de pessoas que transitam por lá, também de carretas, de caminhões que geram e que transportam riqueza, que ajudam a manter os trabalhos, a manter os empregos, que está sendo uma catástrofe aqui na nossa cidade, né? Guarulhos é a 9ª cidade que mais desemprega. Guarulhos é a cidade não capital que mais desemprega também. Então, emprego, e falar de emprego é falar também de infraestrutura, porque se a gente tem uma cidade que tem empregabilidade, com certeza a infraestrutura vai ser melhor. Isso é natural, é um efeito cascata. Mas então nós temos que buscar recursos, né, fora do país, dentro do país e também enxugar a máquina pública. Se você não enxugar, acaba não sobrando dinheiro para fazer os necessários investimentos de infraestrutura. Então é muito acanhado. E aí aqui eu falei de grandes obras, né? Tem a Ponte da Vilani também, que a população do Pimentas sofre muito porque aquela ponte ainda não acabou. A parte de São Paulo já está praticamente completa. Aqui a gente ainda tem um problema de desapropriação, então não consegue fazer a ligação com São Paulo, por exemplo. E sem contar obras menores, mas que afetam diretamente a vida das pessoas. Quantas e quantas ruas a gente tem ainda aqui em Guarulhos sem asfalto? Também temos várias ruas onde passam ônibus, né, o transporte coletivo, que também estão sem asfalto.
Então são obras prioritárias que a gente não pode deixar. Falar das grandes é importante, mas tem as obras menores que talvez você consiga resolver com um orçamento apertado, como infelizmente está o de Guarulhos, porque foi uma incompetência absurda essa gestão. Então é óbvio que o orçamento ficou apertado. Mas mesmo com o orçamento apertado, dá para fazer essas obras. Olha, são várias pessoas mandando perguntas, mas a ideia aqui do programa, na verdade, era falar só sobre infraestrutura. Então, algumas perguntas serão contempladas, outras, infelizmente, não. Mas a gente convida ele para outras vezes continuar esse debate. Eu acho que, voltando ainda sobre a infraestrutura, vamos voltar para o Gileno aqui, com relação ao transporte, e todos aqui sabem que o trabalhador é o que mais sofre, a pessoa mais carente é o que mais sofre com o transporte urbano. E nossa cidade cresceu muito e as ruas continuam muito apertadas. Como resolver o problema do transporte urbano e ainda liberando torres e torres, Gileno? Como resolver o problema do transporte urbano, pensando principalmente no estudante e no trabalhador mais carente? Roberto, na realidade, a nossa cidade é maior do que muitas capitais. É a segunda do estado de São Paulo, com mais de 1.300.000 habitantes. E, infelizmente, nós não temos o transporte de massa. Agora que vem chegando o trem na região do aeroporto, a linha 13 Jade, que sai de Engenheiro Goulart, vem até o Secap e aeroporto, que ainda não vai resolver o problema da cidade na questão do transporte. Agora, a gente tem um projeto antigo, que já deveria ter chego em Guarulhos, que é o metrô, que o projeto antigo, quando estava construindo o aeroporto, o metrô viria de Santana até Guarulhos, até o aeroporto. Esse projeto é um projeto antigo e acabou chegando até o Jardim São Paulo, Parada Inglesa e Tucuruvi, parou por lá. Esse projeto, na realidade, a extensão para chegar até Guarulhos, na região aqui da Vila Galvão, tem 4,5 km. Agora, hoje já se entende que o projeto que eles querem trazer do metrô para Guarulhos vem lá da Vila Prudente. Se não me falha a memória, são 16 ou 18 quilômetros. A gente sabendo quanto que é o custo de 1 quilômetro de metrô, eu vou ser sincero para você, vai ser difícil chegar em Guarulhos. Falam que daqui 5 anos, mas eu acredito que vai ser difícil com 5 anos o metrô chegar em Guarulhos. Então, mesmo com corredor, com 3 terminais que o governo do estado fez, a prefeitura também fez terminais que até algum tempo não tinham um terminal de ônibus na nossa cidade, isso não vai resolver. Pode pôr corredor, pode pôr ônibus articulado, que não vai resolver o problema do transporte na nossa cidade. Então é uma questão que preocupa muito, essa questão do transporte. A gente vem trabalhando e cobrando o governo do estado, inclusive o projeto para a extensão do trem até o Bom Sucesso. Já estão fazendo o projeto do estudo para levantar, a gente tivemos cobrando, não só na infraestrutura, mas cobrando o governo também. Até essa última vez que ele esteve aqui em Guarulhos, visitando as obras aí do trem, foi anunciado pelo Clodoaldo, secretário estadual de transporte metropolitano, que o projeto já estava em andamento, o projeto do aeroporto, da continuidade do trem até Bom Sucesso. Então é uma questão que pode ajudar, mas ainda não vai ser o suficiente para atender a demanda da população, do usuário do transporte público na nossa cidade. O Pereira é sindicalista e ele tem uma visão, eu gostaria inclusive de aproveitar isso, a visão do trabalhador, daquela pessoa que sai 4, 5 horas da manhã para pegar o ônibus. E nós estávamos comentando que os pontos de ônibus aqui, né, Pereira, são parecidos com o de Curitiba, né? Choveu, o cara está protegido, tá uma beleza. Eu gostaria que você falasse sobre o transporte urbano, como melhorar, principalmente para a vida daquele trabalhador que acorda às 5 horas da manhã e chega muito tarde em casa, Pereira. São todos planejados, né, os pontos de ônibus aqui. Tem acesso para a pessoa chegar, já passa uma catraca, passa o cartão, entra para dentro do ponto e já fica lá esperando o ônibus. É bem planejado, igual Curitiba, Goiânia. Eu vi isso em Curitiba e Goiânia. Eu acho que o que nós temos é a falta de vergonha administrativa. Porque há condições, realmente, de ter o metrô rodando aqui até daqui a 5 anos, Juliano, desde que o administrador seja um administrador sério, que investe realmente na infraestrutura da cidade. O que nós temos é uma administração que envergonhou a cidade.
Se você não tem como trazer recurso nem do Estado, imagina do BID, de outros recursos. Porque a cidade não pode receber recursos. O pior de tudo é que a cidade devolveu muito dinheiro para o governo federal, porque não tinha uma contrapartida. Então, isso é vergonhoso para a nossa cidade. Uma cidade que tem uma necessidade muito grande em tudo. Em tudo essa cidade tem necessidade. Então, eu falo, inclusive, na visão dos trabalhadores. Eu tive uma ajuda, inclusive, no governo do Eloy Petá ainda, né? Foi no primeiro governo do Eloy Petá, com o vereador Ulisses, que me ajudou a colocar ônibus que fosse até Cumbica, porque o trabalhador só ia até a ponte de Cumbica. Não descia na Baixada de Cumbica, onde tem as indústrias. Então, o trabalhador saía de lá 1h da manhã, tinha que andar até a ponte de Cumbica para poder tomar um ônibus. Isso foi um processo que tivemos uma dificuldade muito grande para conseguir isso lá. Tive o apoio do Ulisses, na época, que era vereador, para poder a gente levar os ônibus até a Baixada de Cumbica. Então, eu acho que o que falta realmente é planejamento. Planejamento, investimento do dinheiro público na coisa pública. Se isso não acontece, aí você não tem como fazer, porque aí não pega dinheiro do Estado, não pega dinheiro do governo federal. Quando vem o dinheiro do governo federal, devolve. Aí o investimento não é feito naquilo que realmente precisa ser feito, porque não tem um planejamento. E a nossa cidade tem uma carência muito grande. Em todos os pontos você pegar, essa cidade tem carência. Você pega, as ruas são estreitas, sem calçadas. Totalmente. Né? Criar um sistema de colocar um farol um atrás do outro, aí um farol abre, o outro ainda está fechado, você fica parado no trânsito. Quando aquele outro abre, o de cá que você estava, fechou, aí você fica lá parado. Então é um sistema que não tem. Você tem que mudar o sistema da cidade. Para mudar isso, você precisa ter realmente aquilo que eu coloquei. Alguém que tenha a coragem de fazer uma administração pública séria e mostrar para a sociedade, olha, vai ficar difícil no início, mas depois vai melhorar. Aqui, o Guarulhos já comporta ter ônibus, metrô, só na cidade de Guarulhos, só na ligação de São Paulo, não. Se você pegar da Ponta de Bom Sucesso a chegar na Vila Galvão, já é linha de metrô, poderia estar fazendo isso, de Bom Sucesso à Vila Galvão. O transporte seria muito mais rápido, passando pelo centro, passando pelo aeroporto. Todas as pessoas podiam deixar o carro em casa e viajar de metrô. Mas isso, infelizmente, não tiveram visão para isso. Não dá para ser governo de uma cidade como Guarulhos pensando em 4 anos de mandato. Você tem que ser governo pensando no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Senão a cidade vai estar sempre no caos que ela está. Olha, quero agradecer o pessoal, muita gente nos acompanhando aqui. O Adriano Ribeiro, boa noite, Roberto, estou acompanhando, manda um abraço para os pré-candidatos. O Ricardo Filho, a Noêmia Maria Batista, ela que é ligada ao Sindicato dos Comerciais, um abraço, Noêmia. A Valquíria Júlio, o Renan Rios aqui nos estúdios nos acompanhando também, o Jorge Itaiar, ex-presidente da CE, o Fábio Valentim, o Raul Campos Nascimento, a Audrey Pacaterra, funcionária pública, o Queiroz, um monte de gente nos acompanhando. Fala o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui, continuando nessa conversa com os 4 pré-candidatos a prefeito pela cidade de Guarulhos. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte.
O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. TV Guarulhos, voltando aqui com pré-candidatos. Prefeito da cidade, agora estamos com o Gileno do PSL, estamos com o Pereira do PDT, nós estamos aqui com Rede Sustentabilidade, o Alexandre Zeituni, e também com o Guti. Pelo PSB, representante do governo estadual. Não está fraco, não. Bom, deixa eu falar aqui sobre a ACE Guarulhos, porque a ACE Guarulhos está apoiando a campanha 10 medidas contra a corrupção do MP federal por meio de divulgação e de um posto de coleta de assinaturas. Essa iniciativa não tem qualquer vinculação partidária. A ação chama a sociedade para apoiar e defender as medidas que o MP incluiu em um projeto de lei de iniciativa popular, que será apresentado ao Congresso Nacional destinado ao aperfeiçoamento do sistema jurídico para prevenir e reprimir a corrupção de modo adequado. No site da ACE Guarulhos você pode conhecer as 10 medidas contra a corrupção, bem como realizar o download das fichas para coletar as assinaturas. Apresente as 10 medidas contra a corrupção e colete a assinatura de seus parentes e amigos. Esse apoio popular será imprescindível para conseguirmos não apenas propor o projeto de lei, mas também para conseguir aprová-lo. Até o momento, o MP federal contabilizou mais de 2 milhões de assinaturas. A ACE Guarulhos, pequeno ou grande, juntos somos mais fortes. Bom, voltando aqui, a produção conseguiu aquela foto do nosso amigo Vlamir. Ainda não, Vlamir, nós estamos aqui de olho, hein? A gente vai botar essa foto já já. Falando sobre o transporte, bom, vamos puxar mais para o lado da sustentabilidade. Como é possível fazer um transporte eficiente também sem perder a visão da sustentabilidade? É um desafio, um grande desafio numa cidade de 1.300.000 habitantes. Uma cidade que está na Grande São Paulo, um dos maiores centros populares do Brasil. Não dá para a gente discutir transporte público sem falar da construção regional também. Por isso que um projeto sustentável tem que ser um projeto regional, tem que ser dialogado com as outras prefeituras, principalmente com a Prefeitura de São Paulo, e nesse sentido, nós da Rede Sustentabilidade já estamos conversando com o nosso pré-candidato de São Paulo, que é o Ricardo Yang, falando de questões aí que vão além das fronteiras, que são questões regionais. Uma delas é a mobilidade, como também resíduos sólidos, água e tudo mais. Mas na mobilidade, nós entendemos que não é possível o povo ser tratado como gado, do jeito que vem sendo tratado nesse momento, como bem falado já até pelos meus antecessores. É impossível uma cidade, que é a maior cidade não capital do país, não ter recursos para construir um modal público, um modal coletivo de qualidade. Existem exemplos como Curitiba, existem exemplos como Goiânia, existem outros exemplos aí no mundo que onde é possível a gente construir a melhor infraestrutura de mobilidade para a nossa cidade.
E isso vai ao encontro do que nós estamos falando de mudança de plataforma, Samuel. Porque não é possível mais a gente ter atrasos nos ônibus. Hoje eu vi várias vezes na internet sendo reclamado que algumas linhas chegam a atrasar 1 hora, 1h30 para a chegada no seu itinerário. Isso não é mais possível. Porque é simples, se a gente usar tecnologia, usar um GPS, internet, além de tudo, usar esse efeito mobilidade para os próprios usuários usarem essa internet também, monitorarmos esses ônibus, nós teremos um controle muito maior. É que para muitos governantes, e isso eu falo dos azuis e dos vermelhos, para muitos dos governantes, Samuel, o caos é melhor, porque o caos, onde tem caos, é mais fácil fraudar e roubar. E esse modelo não serve mais para os dias de hoje. Por isso que a gente fala do aprofundamento aí da tecnologia para monitorar todo esse modelo sistêmico, chegando até a falarmos da grande caixa preta que é a tarifa dos ônibus, do transporte público. Isso é uma verdadeira caixa preta, uma grande fraude, nunca isto é debatido verdadeiramente e não, se a rede de sustentabilidade chegar, nós vamos debater isso e vamos monitorar isso eletronicamente, porque nós vamos discutir essa cidade e passar a limpo a cidade. Bom, a nossa produção já conseguiu colocar a nossa foto do nosso amigo Vlamir, que o pessoal já acompanha o nosso programa e já faz o seu selfie. Aí, ó, tá o Vlamir com o nosso pré-candidato Gileno lá ao fundo, hein? Obrigado, Vlamir, por estar nos acompanhando aqui na nossa programação. Bom, vereador Guti, tem muita juventude aí que ainda fala sobre transporte, que vai para a escola, faculdade, tem o trabalhador mais carente. É possível melhorar esse transporte, já que, como você já bem salientou, estamos sem dinheiro nenhum, a cidade está quebrada? Bom, primeiro, já que, Roberto, você falou em juventude, quero cumprimentar ali, tá o Renan Rios, o Ricardo Balcone, irmão do Leandro, meu sempre amigo Leandro, e tá o Lucas também, queria cumprimentar eles atrás do vídeo. Tá o Nilson da Rede, eles são do PSB, o Nilson da Rede, acho que não sei se tem alguns assessores acompanhando os outros pré-candidatos aqui, mas cumprimentar a todos. E falando especificamente no transporte, hoje cientificamente feito pesquisas, o principal problema do transporte hoje, que a população fala que você sabe qual é o principal problema? Não. Você chuta algum? Não. Dá para chutar e dá para acertar, mas a população traduz isso em números e gritantemente na frente. É o principal problema. Superlotação. Superlotação é um problema maior ainda do que o custo da tarifa, que é alto aqui na cidade. E como que se resolve a superlotação do transporte coletivo, dos ônibus aqui na nossa cidade? Simples, uma fiscalização mais efetiva. A gente sabe, e aqui a gente não pode ser leviano, temos que falar concretamente. Mas existem ônibus que, por exemplo, os usuários reclamam, que passam, para passar de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, eles acabam passando de 2 em 2 horas. Muitos ônibus passam reto pelo ponto porque já estão superlotados. E aí a pessoa tem que esperar mais um ônibus. Então, uma fiscalização efetiva para saber se realmente o contratado está sendo entregue, a quantidade de ônibus contratadas por linha está sendo entregue. Combater também o mau uso do dinheiro público. Temos a rodoviária ali no SECAP, aquilo é uma rodoviária fantasma, poucas saídas, né? A pessoa, muitas vezes, antes do bilhete único é bom em algumas situações, mas temos outras situações... Não é a primeira, né, Guti? É a segunda já fantasma. Segunda fantasma. E que bateu um vento, voou tudo, foi destelhada. Né? Então, é o mau uso do dinheiro público, e não está só no transporte, está em tudo. Mas nós temos também uma série de outros fatores que, combinados, a gente pode perceber a ineficácia do poder público no transporte. Então, temos que rever todo o sistema alimentador, né, que ligue dentro dos bairros. Antigamente, alguns bairros afastados da cidade conseguiam vir direto para Guarulhos. Hoje são obrigados a fazer a baldeação, coisa que não existia antes. Então, uma viagem que durava meia hora, 25 minutos, 35 minutos, agora está passando de hora para a pessoa vir do bairro mais afastado até o centro. Então,
Então o transporte alimentador também, que eu já disse, ele tem que ser melhor desenhado na cidade. Então é uma série de fatores. Se você analisar um único fator no transporte, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que analisar todo o conjunto. Mas o principal é colocar mais ônibus nas linhas, porque a população diz, o maior problema é a superlotação. Então, mais ônibus nas linhas seria, de primeiro, o principal fator para melhorar um pouquinho o transporte público. Bom, eu queria só dar uma perguntada aqui para todos, só para saber a opinião de cada um, sobre essa questão da mudança Dilma-Temer. A grande pergunta é, foi golpe ou não foi golpe? Eu gostaria de saber a opinião de cada um, começando pelo Gileno, né? A saída da Dilma e a entrada do Temer, foi golpe? Não foi golpe. Foi golpe. Eu acho que a insatisfação da população em geral do nosso país com o governo da Dilma, as manifestações mostraram que a população, tendo em vista a situação que veio da corrupção no governo, principalmente no governo federal, na Petrobras, a 4ª maior empresa do mundo, os caras quebrar uma empresa dessa e falar que a Dilma saiu foi golpe é complicado, né? É complicado. E se você pegar as manifestações a favor da Dilma e contra, foi muito maior no Brasil inteiro. E até fora do país, os brasileiros se manifestaram querendo a saída da Dilma. Então não foi uma coisa que hoje falar em golpe é muito fácil falar e tudo foi golpe, 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 é o que fizeram com o nosso país. Hoje o desemprego aí, o Pereira que do sindicato aí dos metalúrgicos, sabe o que a população está passando na nossa cidade e no nosso país perante ao desemprego. As empresas mandando embora e o poder da população de compra, de financeiro, caiu. E a população não compra, a empresa também não produz, o comércio não vende, a máquina não gira. Então, hoje, praticamente 40% da produção geral do nosso país está parada. Então, eu acho que não tem golpe. Pereira, foi golpe? Não, eu entendo que não foi golpe porque está na Constituição. Eu fui contra o impeachment. Agora, a Dilma perdeu para ela mesma. A Dilma perdeu pela arrogância, né, dela de não falar com as classes sociais. A Dilma perdeu porque ela ficou ouvindo pessoas erradas do lado dela, em vez de ouvir a sociedade. Então, ela perdeu por isso. Eu não vejo como que foi um golpe. Eu acho que está na Constituição, ela fez de tudo para poder perder. Se a Dilma, eu era contra o impeachment, mas a Dilma não tinha mais condições de administrar o país. A Dilma perdeu o mercado. Quem dá as cartas é o mercado. O mercado não estava mais com a Dilma. Então, a Dilma não tinha mais condições de administrar o país. Se a Dilma continuasse presidindo o país, o desemprego ia ser muito maior. Ia aumentar o desemprego, as empresas iam continuar fechando, porque o mercado abandonou esse governo. Eu não sei se esse governo que assumiu vai resolver os problemas, não. Até não acredito que vai resolver. Mas o mercado pode, pelo menos, estabilizar. Isso pode parar, pelo menos, com as demissões. Esperar, pelo menos, o que vai acontecer se o governo, com a equipe de técnicos, realmente conseguir arrumar o país. Esse governo tem uma equipe de técnicos, principalmente banqueiros, né? É um governo de equipe de banqueiros. Então, infelizmente, não sei se isso vai resolver. Mas era preciso ter uma mudança. Era preciso estancar as demissões, era preciso estancar o fechamento de empresa. Então, tudo isso para poder resolver, a Dilma realmente tinha que ter saído antes, não era agora. Tinha que ter saído antes. Ela tinha acordado pelo o desgoverno dela. Então, infelizmente, eu ajudei a Dilma nos 2 governos. Ajudei a eleição da Dilma. E, infelizmente, não dava mais para a Dilma continuar, porque o mercado tinha abandonado ela e não tinha mais condições dela administrar um país igual ao Brasil. Então, acho que nós precisamos realmente reconstruir o Brasil, é preciso refazer o caminho da Lava Jato. Eu acho que tem que dar continuidade, nós temos que acabar com a corrupção desse país, porque é ela que destrói o emprego, é ela que destrói a educação, ela que destrói a moradia, ela que destrói a vida das pessoas. Então, se estancar tudo isso, nós vamos ter recursos, não para esse ano, mas talvez para o ano que vem, se iniciando o ano que vem, para voltar a gerar emprego e voltar a economia a crescer nesse país, porque é um grande país. O que falta realmente é uma boa administração. É golpe? De jeito nenhum. Você sabe, Roberto Samuel, eu sou do Elo Nacional, estou no Elo Nacional da Rede Sustentabilidade. E houve amplo debate nisso. Marina Silva
é a favor do impeachment, a Rede Sustentabilidade é a favor do impeachment, a Rede em Guarulhos levou a mensagem que era a favor do impeachment no nosso debate no Elo Nacional. Mais de 11 milhões de desempregados. Quem derrubou verdadeiramente este governo que não representava mais a sociedade foi o povo brasileiro, através dos movimentos de rua, que não tem dono, que são movimentos das pessoas de bem, da sociedade, que querem realmente um novo. Agora, entendemos também que Temer também não representa o clamor dos brasileiros. Michel Temer esteve no governo o PMDB esteve no governo desde 2003 e participou de muitas das coisas, inclusive denúncias na Lava Jato. Lava Jato que nós temos que proteger, nós temos que saudar a Lava Jato, porque está passando o Brasil a limpo de verdade. E é isso que nós clamamos. PMDB e PT são irmãos siameses. E o que me preocupa muito mais é que em Guarulhos, agora, o PMDB acaba se demonstrando, rompendo com o atual governo e vai para uma coligação que se põe adversária do atual governo. Isso demonstra a exata medida do que a gente vem acusando, que existe um grande conluio para fazer um segundo turno entre governistas e conservadores. E isso a Rede Sustentabilidade vai denunciar, custe o que custar. Nós estamos prontos para fazer esse debate com tranquilidade, fazendo uma denúncia de um grande teatro que estão armando. Os amigos, os irmãos siameses se armando. Vamos nós dois, tentamos nós dois irmos para o segundo turno e lá a gente se arruma. E isso, nós da Rede Sustentabilidade não vamos permitir, nós vamos denunciar esses movimentos. Guti, foi golpe, na sua opinião? Com certeza não foi golpe. É previsto na Constituição Federal, ou seja, o impeachment é um ato previsto na nossa Carta Magna, na nossa principal lei. Obviamente que a presidente perdeu toda a sua legitimidade perante ao povo, porque deixou a economia afundar, criou uma crise financeira, gerou um grau de desconfiança muito grande, e aí perdeu o apoio popular e houve sim o crime de responsabilidade, como foi apurado no Congresso Nacional, né? Foi o que ela tentou passar para frente algumas dívidas fiscais, então foi a pedalada fiscal. E aí vem o problema da vitimização, né? O PT adora se vitimizar e falaram, não, isso aqui é um golpe, para tentar render alguns frutos. Foram internacionalmente vender que era um golpe, e ainda usaram o artifício de que outros governos fizeram a mesma coisa, então a gente pode fazer. Na prática está falando, um assassino que acabou de matar e foi pego, mas o meu vizinho que também é assassino matou e não foi pego, por que eu vou ser pego? Basicamente é isso. Então, quer se livrar de um crime de responsabilidade apontando um outro crime que não foi pego. Enfim, se houve ou não em governos passados de crime de responsabilidade, foi responsabilidade do Congresso Nacional e até do Ministério Público Federal de não ter averiguado isso antes. Agora, quando algum tipo de crime, seja lá qual a sua natureza, é cometido, com certeza, o presidente da República ou qualquer cidadão, seja ele quem for, tem que responder. E, no caso, a perda do mandato da presidente. Então, houve sim, e o golpe o golpe não existe. Na verdade, o impeachment é extremamente lícito. Bom, estamos já no final do programa, né? Porque nós estamos com 4 candidatos. Então, eu gostaria de saber assim, por que o Gileno não seria o melhor nome para a cidade de Guarulhos? Ô, Roberto, a gente hoje vem trabalhando, fui eleito 3 vezes vereador da cidade de Guarulhos e eleito a deputado estadual, e a gente vem trabalhando com muita responsabilidade, com o pé no chão, sempre na humildade, respeitando a população da nossa cidade e trabalhando em prol da população que acreditou no trabalho da gente e elegeu a gente, deu um voto de confiança para a gente representar a população.
isso só vai mostrar no decorrer do período. A gente sempre se colocou à disposição do partido e o partido pediu para que a gente trabalhasse a candidatura aqui na cidade de Guarulhos e a gente vem trabalhando e vem lutando aí, vamos procurar representar a população de uma forma justa e com respeito. Bom, quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Aí temos o Dalmo Matos mandando um abraço para o Pereira e para todos os candidatos. O doutor Marcos My Friend. Marcelo Seminaldo dando uma cutucada aqui, curioso. O vereador Marcelo, curioso a justificativa dos prefeituráveis de Leno, Pereira, Azeituna e Guti sobre se foi golpe ou não. Disseram que não foi golpe, mas não disseram qual foi o crime cometido pela Dilma. Bom, isso vai ficar para outro debate. Eu falei. Falei, pedalada fiscal, crime de responsabilidade. Todo mundo sabe, isso está muito claro, né? Bom, por que o Pereira... Você quer crime maior do que deixar mais de 11 milhões de desempregados nesse país? Tá respondido aí, o Marcelo. Aliás, obrigado pela audiência, vereador Marcelo Seminaldo. Por que o Pereira seria o melhor nome para a cidade de Guarulhos? Em primeiro lugar, eu quero te agradecer a todos os pré-candidatos aqui que estão presentes, mandar um abraço para todos os telespectadores que estão nos acompanhando, mandar um beijo para minha filha, minha esposa também que está nos acompanhando, dizer que eu estou em Guarulhos desde 78 e cheguei aqui, como se diz lá no norte de Minas também é a mesma coisa, né? Puxando uma cachorrinha e com a caixa de fósforo pensando que era um rádio de pilha. Eu não sabia nem ler, nem escrever e construí minha vida aqui dentro de Guarulhos. Estou na administração do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos desde 1990. Então, eu adquiri uma experiência que eu acho que é possível fazer uma administração. Eu não vejo a cidade de Guarulhos como uma cidade falida. Eu vejo a cidade de Guarulhos como uma falta de administração, falta de coragem. Eu acho que com poucos recursos que você tem, como eu tive dentro de um sindicato, conseguir fazer o que nós conseguimos fazer dentro do nosso sindicato, é possível fazer muito mais para uma cidade como Guarulhos. Faltou competência para o Almeida? Eu acho que não é questão do Almeida, não. Estou falando do último governo, não. De todos os governos, desde 78 que eu estou aqui, faltou competência para fazer um projeto de governo para o futuro da cidade. Ninguém discutiu o futuro da cidade, ninguém discutiu a cidade para 50, 100 anos. Discutia essa cidade para 4 anos. Então, eu estou preparado para poder fazer realmente um projeto de governo que leva a cidade a avançar para daqui a 100 anos. Não vou pensar num plano de governo de 4 anos. Eu acho que você tem que pensar o futuro da cidade como um todo. Então, é preciso realmente ter alguém que tenha coragem, tenha pulso, tenha vontade. A cidade não está falida. O que falta é pulso para poder administrar a cidade. É coragem de fazer as coisas acontecer sem apadrinhamento político. Isso é que nós temos que ter dentro da cidade e é isso que eu penso em fazer com a cidade para que essa cidade realmente volta a ser, né, uma grande cidade, porque ela é grande em tamanho, mas é pequena em infraestrutura. Heleno Benedito da Silva, conhece? Conheço, o vereador Heleno do PDT. Ele está mandando um abraço para nós aqui. Obrigado, Heleno. Obrigado pela audiência. Por que o Alexandre Zeituni seria o melhor nome para a cidade de Guarulhos? Olha só, Samuel, nós acreditamos que um nome não resolve a pujança da nossa cidade. O que resolve a pujança da nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade, é um programa focado no desenvolvimento, focado na tecnologia, focado no aprofundamento democrático e principalmente na sustentabilidade em todas as suas dimensões, tanto ambiental, quanto econômica, quanto cultural, quanto ética, chegando até a sustentabilidade estética, como Marina Silva vem nos ensinando. A Marina foi a presidente de Guarulhos, com mais de 218 mil votos. E esses votos, eu tenho certeza que irão para um projeto que é assinado pela cidade de Guarulhos, mas com os eixos da sustentabilidade e do desenvolvimento através de tecnologias. Essa é a rede sustentabilidade, que tem um porta-voz para o mandato nesse momento, que sou eu, porque é a regra do jogo. Mas muito mais do que um nome, nós precisamos de um projeto e do envolvimento da sociedade para realmente darmos um passo à frente. Essa é a forma de fazer política da rede sustentabilidade. Agradecer a Cida Lage, está dizendo que gostou muito do nosso programa. Obrigado, Cida. E o Nelson Leite dizendo assim, parabenizo o Pereira por se tornar cidadão goiano. É verdade. Tá Graças a Deus, recebi o título de cidadão goiano. Daqui a pouco vai começar a fazer moda caipira. Já recebi o título de cidadão guarulhense, agora é cidadão goiano. Vai começar, agora só falta fazer moda caipira.
Guti, por que o Guti seria o melhor nome para a cidade de Guarulhos? Bom, primeiro, os munícipes, os eleitores de Guarulhos vão ter que falar quem é o melhor nome dia 2 de outubro. Agora, eu me considero extremamente preparado para ser um pré-candidato a prefeito e, obviamente, que no rito normal, na preparação da candidatura, quando puder falar que é candidato, aí sim, mas por enquanto temos que usar o título pré-candidato. Então, me considero extremamente preparado. Tenho um time muito bom, Roberto, que eu venho formando há muito tempo. Eu hoje estou com 31 anos, ao qual 8 anos desses 31 anos é no Legislativo Municipal Guarulhense, ao qual apresentei mais de 200 projetos de lei, né? Nas 2 últimas legislaturas foi o recorde. Então, estou me preparando muito, estou com um time muito bom e eu sempre falo, se eu puder falar que eu tenho um dom, que Deus me deu um dom, o meu dom é de atrair pessoas boas. Então, o nosso time é fantástico. Na saúde, temos mais de 12 médicos preparando algo extraordinário para a saúde para os próximos 4 anos. Na segurança, temos delegados, GCMs, delegado federal, preparando o plano de segurança. E por aí vai, no esporte, atletas olímpicos, atletas que trabalharam na administração, trabalham por mais de 30 anos. Então, nós estamos se cercando de pessoas que entendem do assunto e o principal, pessoas que são da cidade, que amam a cidade, sentem quando a cidade vai bem, ela vai bem. Quando a cidade vai mal, essa pessoa sente também porque vai mal. Então, acho que administrar vai muito além de saber dados macroeconômicos, de saber porcentagens, vai da paixão, vai do amor de tentar restabilizar, reerguer a nossa cidade. Venho me preparando muito também, Alberto, venho visitando vários municípios, vários estados, para ver o que tem dado certo nesses lugares. Então, a minha pré-candidatura é uma pré-candidatura muito séria, mesmo porque são quase 1 milhão e 400, né? 1 milhão e 300 e poucos mil pessoas que querem uma cidade pujante, uma cidade que volte a crescer e volte ao que era 15 anos atrás. Guarulhos foi muito boa. Guarulhos no esporte, por exemplo, era a referência do esporte amador. Era a capital do esporte amador. Vamos pegar outros eixos, né? Por exemplo, na educação, a educação de Guarulhos também foi bastante elogiada há tempos atrás. Então, Roberto, eu tenho plena convicção que é possível reestruturar e reerguer a nossa Guarulhos. Ó, estamos no minuto final. Não vamos ter nem tempo de pedir para vocês só dar um tchau. Gileno, tchau, um abraço, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, um abraço a todos aí, toda a população da cidade. Pereira, obrigado por você ter vindo. Obrigado, Foi um prazer Samuel, muito obrigado grande. a todos. E quando o Guti nasceu, eu já estava em Guarulhos. Né? Olha que maravilha. Zeitune, obrigado por você ter Mais vindo. guarulhense que eu. Eu nasci antes um pouquinho, eu nasci em 71 em Guarulhos, meus pais são nascidos em Guarulhos e minhas filhas também. Meu pai do céu. Guti, obrigado por você ter vindo. Roberto, agradeço demais. Participar do seu programa é sempre ótimo. Obrigado a todos que nos assistiram. Pessoal, obrigado pela grande audiência hoje. Olha, a partir dessa semana vamos começar a fazer um monte de sorteio. Eu quero agradecer ao argentino, que vai, inclusive, nós vamos sortear aqui tratamentos de beleza, corte de cabelo. E toda sexta-feira vamos fazer vários sorteios aqui. Obrigado, gente, pela audiência. E desculpa os problemas técnicos na internet. Vamos continuar na internet. Gente, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Mantenha aí, Sérgio.